Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando continuidade à leitura do capítulo 6, Raios e Trovões, do Medo à Alegria, áudio 29. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. É possível ser revestida da verdadeira alegria e renunciar a todo medo, que ela encontre em ti sua vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Rastros de sangue. Eu gostaria de saber quando foi que Satanás suspeitou pela primeira vez que havia algum problema sério com o seu plano de destruir todos que são amados por Deus. Uma vez, tendo alcançado o êxito em levar Adão e Eva a pecarem, ele sabia que quebrara nosso relacionamento perfeito com Deus. Você consegue imaginar o quanto ele deve ter rugido de prazer ao assistir Adão e Eva sendo expulsos do jardim, vestidos por Deus com peles de animais? Ele não fazia ideia de que esse quadro trágico de perda e banimento era parte do plano de Deus de redimir a todos nós. O sangue de animais derramado no Éden para cobrir Adão e Eva foi apenas o começo. Um indicador do sangue que um dia seria derramado para cobrir a todos nós. Tudo que Satanás viu fora morte e derrota. Ele não poderia imaginar que as peles representavam um cordeiro perfeito que viria nos salvar. Ele não percebeu que Deus já havia começado a nos mandar de volta para casa. Quando Satanás viu sangue, aquilo que lhe falava de morte, mas quando Deus derrama sangue, isso significa vida. Fico imaginando se Satanás prestou atenção ao aviso colocado no jardim naquele dia. Deus disse a ele que um dia a semente de uma mulher que estava por vir esmagaria a cabeça dele, ainda que ele arranhasse seu calcanhar. Mas o cheiro de sangue estava no ar e o trabalho de fortificação de sua maldade havia acabado de começar. Em seguida, o diabo sussurrou suas mentiras insidiosas para Caim, o filho mais velho de Adão e Eva. Deus parece estar muito mais satisfeito com as oferendas de seu irmão do que com as suas. Gostaria de saber por que ele é o predileto? Isso não o faz odiá-lo. Satanás assistiu quando Caim matou seu irmão Abel, e então tentou esconder de Deus o que fizera. Mas Deus disse a Caim: "O que foi que você fez? Escute! Da terra, o sangue do seu irmão está clamando." Gênesis capítulo 4, versos 10. Para Satanás, aquilo foi outro triunfo. A morte tinha se tornado parte da vida humana. O rastro do homem derramado sangue de seu próximo, que começou com Caim, segue ao longo de séculos em todo o tipo de traições, conspirações, lutas e assassinatos. Muitos homens e mulheres bons resistiram aos sussurros mortais do diabo. Noé, Abraão, Sara, Ruth, Samuel, Abigail, Ezequias. Mas aqueles que deram ouvidos às mentiras homicidas do inimigo sempre os superaram em número. Então as páginas do Antigo Testamento foram fechadas. Silêncio. Nenhuma palavra foi ouvida de Deus por centenas de anos. Nós não temos registros bíblicos das condições de vida dos israelitas que povoaram a terra enquanto Deus permaneceu em silêncio desde o final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Não sabemos quais maldades Satanás e suas legiões perpetraram durante esse período. Sua natureza perversa não muda. Todavia, então, nós podemos cogitar com segurança que ele deve ter feito tudo o que pôde para fomentar trevas, engano e desespero. O maremoto do medo deve ter levado as vidas daqueles que ficaram imaginando que Deus os havia esquecido. Na fé, porém, muitos devem ter permanecido em pé e olhado para o horizonte, pois Deus prometera a vinda de um Messias e Deus não pode mentir. Então, em uma noite, surgiu uma estrela no céu do Oriente. Um bebê judeu chorou na escuridão. Não havia nada sobre a criança, nem sobre seus pais, que chamasse muito a atenção do diabo, a não ser por alguns pastores inocentes que seguiram para um estábulo e começaram a espalhar algumas histórias sobre aquele bebê. Além disso, era Belém. O profeta Miqueias não disse que estava por vir alguém que lideraria o rebanho de Deus e que essa pessoa nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, versos 2. Passaram-se meses. O menino cresceu. Ele e seus pais desocuparam o estábulo e foram viver em uma casa.
Naquele tempo, alguns estrangeiros ricos chegaram ao palácio de Herodes procurando um menino que dissera ter nascido para ser rei. Alguma coisa está errada, pensou Satanás, mas o que exatamente? Ele não poderia ter imaginado que aquela criança quem esmagaria sua cabeça. Então sussurrou suas mentiras mais venosas no coração corrupto de Herodes, que ordenou o assassinato de todos os bebês meninos nascidos em Belém, com até 2 anos de idade. Naquela noite, os soldados derramaram muito sangue. Contudo, aquele sangue fora derramado em vão para o inimigo. A criança que era o Cristo, já tinha partido. Um anjo apareceu em sonho e alertou José para seguir para o Egito. Obediente, levou Maria e seu filho em segurança para o sul. O tempo passou e um dia um homem comum emergiu das águas batismais do rio Jordão. Naquele momento algo aconteceu no paraíso, uma voz, a voz de Deus, fez um anúncio que gelou o sombrio coração do querubim caído que outrora guiara as orações do paraíso. Satanás teria de vigiar aquele homem. O diabo brincou com Jesus no deserto. Durante 40 dias, atirou sobre ele o que tinha de melhor, coisas que há milhares de anos causavam a ruína de grandes homens. Mas Jesus não caiu, e ele não se curvou. Em vez disso, usou a palavra de Deus contra o inimigo. Satanás, enfim, o deixou por algum tempo. O diabo vigiava enquanto via o homem se tornar popular, demasiadamente popular. As pessoas esquecidas de como era manter uma relação com Deus começaram a se voltar para ele, implorando para segui-lo e se comprometendo a andar pelos caminhos dele. Foi então que Satanás soube que teria de recorrer à sua arma favorita e também a mais confiável. Se aquele homem não se curvava diante dele, então teria de morrer. O inimigo tentou reunir multidões para matar Jesus, apedrejá-lo, jogá-lo de um penhasco ou dar um fim nele de alguma outra forma. Mas nenhum de seus esquemas funcionou. Ele não tinha ideia de que a morte sempre fora o plano de Deus. Nos recessos mais sombrios de serventia do próprio diabo, nada poderia ter alertado Satanás contra a verdade chocante de que o pai teria pedido ao filho para sacrificar a própria vida. O amor é perfeito e expulsa o medo. Mas quando apenas ódio perfeito, o pensamento de um amor de sacrifício nem mesmo existe. Então o inimigo continuou a insistir na morte de Jesus e pareceu com que deve ter parecido um plano perfeito, o tapa definitivo na face de Deus. Vamos usar os líderes religiosos, determinou ele. Que final perfeito trazê-lo para as mãos daqueles que deveriam representá-lo nesta terra. A ironia estava carregada de um prazer sádico. Ele usou alguns de seus dardos favoritos naqueles que eram cheios de si, orgulhosos, donos da justiça, invejosos e raivosos, e funcionou. Eles manipularam o sistema para que Jesus fosse crucificado. Eu gostaria de saber onde estava Satanás entre todas aquelas pessoas na multidão, no dia em que Cristo, o Cordeiro de Deus perfeito, foi disperso para que o mundo o visse, com o sangue gotejando pelo chão. Entretanto, não importa o quanto estivesse próximo, o diabo falharia outra vez. Ele falhou em juntar 2 com 2. Ele não viu o elo comum, o sangue animal no jardim, o sangue do cordeiro nos umbrais, o sangue do Cordeiro de Deus no Calvário. Seu orgulho, sua arrogância, incharam seus olhos e o fecharam. Para Satanás, esse momento sombrio justificou tudo. Sua rebelião fora bem-sucedida, terminando onde começara. Sou maior, sou mais sábio, venci. Enquanto assistia à morte de Cristo, uma afirmação apenas deve tê-lo convencido de sua vitória. Ele ouviu com aversão quando Jesus pediu ao Pai para perdoar. Ele desprezava a troca entre Cristo, sua mãe e João, mas então ouviu isto: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versos 46. Foi quando acreditou ter alcançado o impossível, que era magnífico como sempre declarara que eu era, e por isso Deus o havia banido. Cristo deu seu último suspiro e todos, exceto algumas mulheres tolas, se dispersaram aos 4 ventos. Anoiteceu e amanheceu novamente, e tudo permanecia quieto. Antes que o alvorecer começasse a colorir o céu, da segunda manhã, talvez ele estivesse lá e tenha observado aquelas mulheres voltarem para ungir o corpo surrado de Jesus com mirra e outras especiarias. Tão pouco, tão tarde, deve ter pensado Satanás: mirra, um dos 3 presentes dados a Maria. Se o óleo
ólibano representava a presença de Deus entre seu povo, a mirra os deveria ter alertado, ele não sobreviverá a isso. Mas Maria então encontrou a tumba vazia. Não, não pode ser. Mas era. Lá estava Jesus de pé bem vivo. Ele voltara dos mortos. Quando você pensa que Satanás percebeu que aquilo que ele orquestrara tinha, na verdade, concluído o plano de Deus? Nós sabemos apenas que ele não suspeitava que o maior erro que já cometera foi ter crucificado Jesus. Como sabemos disso? Veja em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 7 ao 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vê o puro e indissoluto triunfo do plano de Deus desde o início, mesmo antes da queda de Adão e Eva. Deus sabia que o inimigo faria de tudo para destruir todos nós. Mas Deus tinha um plano. Antes dos tempos começarem, o Senhor determinou que Jesus viria e morreria por você e por mim, que ele ascenderia novamente e que Satanás, com todas as suas legiões demoníacas, seria arruinado em uma derrota definitiva. Se Satanás soubesse que a crucificação de Jesus sempre fizera parte dos planos de Deus, ele teria feito de tudo para detê-la. Em vez de sussurrar o nome de Barrabás na mente da multidão ávida de sangue, reunida diante de Pilatos, ele teria sussurrado o nome de Jesus. Satanás é um inimigo derrotado, e as areias do tempo estão correndo para ele, e ele sabe disso. O que lhe restou? Apenas suas mentiras, seu ódio e um número contado de dias que só Deus conhece. Derrotado não significa destruído. Todavia, e seus ataques ainda são efetivamente certeiros. Derrotado significa para nós que os dias dele estão contados. Mas enquanto ele ainda estiver um dia, nós não estaremos imunizados contra seus ataques. E Deus já nos deu instruções claras em sua palavra sobre como devemos viver nestes dias. Uau! Glória a Deus! Jesus triunfou na cruz do Calvário. Aquilo que parecia ser o fim, aquilo que parecia ser a glória para Satanás, na verdade, era ser submetido debaixo dos pés de Cristo, porque o nosso Jesus foi ressurreto. O nosso Deus é todo-poderoso. E aqui, como a autora diz, Satanás ele está derrotado. Isso significa que ele ainda não está destruído. Isso significa que as ardis, as setas dele continuam sendo lançadas sobre as nossas vidas. E que nós, então, precisamos aprender a lutar contra essas investidas do inferno. E para isso é necessário se aproximar cada dia mais da cruz de Cristo, se esconder na cruz, ter uma vida de busca contínua, de oração, de santificação, de zelo por aquilo que a palavra de Deus diz. Se você está escondido na palavra de Deus, você não é enganado e nem equivocado por aquilo que o homem possa lhe dizer, por aquilo que o mundo tem ensinado e apregoado e tentado infiltrar na tua mente. Se você está escondido na cruz, você sabe quais são as armas poderosas e vitoriosas para você triunfar contra as investidas do mal. É muito importante que você entenda que todos os dias Satanás se levanta quando você acorda e te conta uma mentira ou te conta várias mentiras. E cabe a você decidir acreditar nessas mentiras ou acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de tudo que Satanás é. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida em abundância, e essa abundância é uma vida de intimidade com o Senhor. Qual é a tua escolha? Continuar ouvindo as mentiras de Satanás ou acreditar no triunfo da cruz do Calvário, na sua justificação, na sua redenção, no sacrifício de Jesus que te deu acesso ao Pai? Faça a sua escolha e decida escolher a vontade de Deus para a sua vida e renunciar aos ardis de Satanás. Um grande beijo e até o próximo áudio.